Oi, gente! Vamos ler a Bíblia? Vamos? Tá animado? Eu tô muito animado. Hoje é Gênesis capítulo 32. Jacó tá fazendo planos para encontrar Esaú, né? O irmão dele. E ele vai lutar com um anjo nesse capítulo. Vai ser bem legal. Ontem foi legal também, né? Eles fizeram um acordo. Jacó meio que trapaceou ali, né? Com aquele pau que ele colocava nos bebedouros para que as ovelhas, né, nascessem malhadinha, que daí tudo que era malhado era dele, tudo que era branquinho era do sogro. Eu falei ontem, vou falar de novo, não sei se ia mudar alguma coisa, colocar aquele pau lá ou não. Na minha cabeça era uma superstição dele, eu acho que Deus iria abençoá-lo de qualquer forma, né? Mesmo ele sendo trapaceiro, a alma dele ali é trapaceiro. Então vamos ver aqui agora. Gênesis capítulo 32. Jacó estava continuando a sua viagem, quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: "Este é o acampamento de Deus." Jacó tinha uma visão espiritual, né? Ele viu os anjos, né? Anjos talvez sejam pessoas abençoadas, ele percebeu que as pessoas eram diferentes, né? Este é o acampamento de Deus, ele falou. Por isso, pôs naquele lugar o nome de Manaim, acampamento de Deus. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú, seu irmão, e lhe darem essa mensagem: "Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo, eu morei com Labão. Eu tenho gados, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas." Ele quis dizer assim: eu sou muito rico. "Eu estou mandando esse recado ao Senhor, esperando ser bem recebido." Ele mandou esse recado para o irmão dele, né? Mandou os empregados dele na frente e falar isso com o irmão dele. Os mensageiros voltaram e disseram: "Estivemos com Esaú, o seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor. E vem com 400 homens." Imagina o coração de Jacó nesse momento. Jacó, né, tinha feito várias coisas erradas, né, com Esaú, né? O prato de lentilha, dos outros capítulos que nós lemos. Ele trocou a primogenitura, né, por um prato de lentilha. Ele roubou a bênção, né, do pai, se vestiu de Esaú, claro, com a ajuda da mãe, mas ele aceitou também isso, né? Então agora o funcionário dele fala assim: "Olha, Esaú tá vindo aí com 400 homens." Ele saiu de lá jurado de morte. Esaú prometeu que ia matar ele e a Rebeca, a mãe dele, falou: "Corre daqui, vai pra casa do seu tio, fica lá, casa com a mulher lá e fica lá, para salvar a vida dele." Quando ele ouviu 400 homens, ele deve ter ficado bem apavorado. Vamos ler. Versículo 7, para você que me acompanha aí na Bíblia. Quando Jacó ouviu isso, ele teve muito medo e ficou preocupado. Então ele dividiu em dois grupos. A gente que estava com ele e também as ovelhas, cabras, gados e os camelos. Ele dividiu em dois grupos todo o povo que estava ali com ele, era muita gente. Ele pensou que se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Foi inteligente, né? Estratégico, né? Se matar um pouco aqui, pelo menos o outro se salva, né? Depois Jacó fez uma oração. Olha isso, Jacó fez uma oração. Será que quando você está num aperto desse, será que quando tem 400 homens atrás de você, atrás das suas dívidas, será que quando seu cartão de crédito está batendo na sua porta querendo te sufocar, será que tem tanta coisa que acontece com você, será que você para tudo, igual Jacó fez aqui? Depois que ele ouviu isso, 400 homens, estou lascado, eu vou orar. Já começou aqui, né? Uma boa dica pra gente, né? Se você estiver lascado, igual Esaú, igual Jacó, ore. Depois disso, Jacó fez essa oração: "Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Tu me mandaste voltar para minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim.
Eu, o teu servo, não mereço toda a bondade e a fidelidade que tens me tratado. Quando atravessei o Rio Jordão, eu tinha apenas um bastão e agora estou voltando com esses 2 grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Eu tenho medo de que ele venha e me mate e também mate as minhas mulheres e as minhas crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Que oração mais linda, né? Que oração sincera, que ele abriu, né? Ele rasgou o coração, né? Às vezes a gente só rasga o coração quando a gente está em aperto. Às vezes a gente só ora com verdade, com força, quando tem 400 homens atrás da gente, que é o caso aqui, né? E ele faz essa oração linda e você vê que o problema dele não era dinheiro, não era bens, não era posição, porque ele já era uma pessoa muito famosa, tinha muitos escravos, muito tudo. O negócio dele era restaurar a amizade com o irmão. Olha que coisa mais linda. Ele fala na oração, faz com que meu irmão me receba com bondade, me ajude, né? O problema de Jacó era esse. Era o sonho de restaurar a família dele, né? A vida dele, o irmão dele, porque ele reconheceu que ele fez errado. Talvez ele se colocou no lugar de Esaú, né? Esaú era uma pessoa boa. Ele era inocente, né, Esaú? E talvez Jacó também fosse, né? Mas a Rebeca ficava ali, né? Sei lá. Só sei que nesse momento de aperto, de aflição, a primeira coisa que Jacó fez foi orar. Orar. Ele ouviu aquela luta que viria para cima dele, 400 homens iam devastar tudo, iam destruir tudo. Eu vou orar. Para tudo. Para tudo. Para tudo que você está fazendo. Você está numa luta, você está num problema, você está numa dificuldade na sua vida, um encalho, um engasgo, um problema na justiça, um problema em casa, com os filhos, com você mesmo, com o seu interior, com a sua cabeça. Para tudo. Para. Se recolhe, vai orar. Olha o exemplo. Ele estava orando, pedindo para Deus restaurar a família dele, a primeira família dele, o irmão dele. Ele queria restaurar essa comunhão, ele queria viver em paz, ele já estava cansado de viver fugitivo. E o tanto que ele sofreu com o tio fez hora com a cara dele. Ele trabalhou 7 anos, deu a irmã feia, teve mais 7, pediu para ele ficar, e ele ficava e o tio só ia usando, abusando dele. A vida dele foi muito difícil, ele trabalhava de sol a sol, era muito trabalhador. Ele fazia a parte dele, faça a sua e ore. Vamos continuar. Naquela noite, Jacó dormiu ali mesmo, e depois ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente para Esaú. Olha o tanto de presente que ele deu. Ele separou, né, para dar para Esaú. Escolheu 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com as suas crias, que ainda mamavam, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Cara, você imagina? Eu não sei quanto custa uma vaca, mas eu sei que é caro, porque pelo preço da picanha a gente já sabe que a vaca inteira deve ser bem mais cara. E ele deu essa quantidade de bicho. Por isso que ele dividiu em 2 grupos a turma que foi com ele ali, né? Porque era muita coisa. Você imagina, ele separou isso aqui para dar de presente. De presente. Você vai dar um presente, você dá um presente de 50, 100 reais para alguém. Olha o presentão que ele estava dando. Claro que ele tinha uma intenção maior, que era acalmar o coração do irmão dele, né? Vamos ler, que eu já estou falando o que vai acontecer. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo. E deu esta ordem: vocês vão na frente, deixando um espaço entre os grupos. Um grupo na frente, deixa um espaço, mais outro grupo, deixa outro espaço, para prevenir, né? Se atacar o primeiro, os outros vão fugindo. Ele se organizou, ele é estratégico, ele planeja, ele organiza o que ele quer. Ele é uma pessoa assim que nós temos que seguir esse exemplo. Você quer chegar aonde? Ele queria a amizade do irmão de volta. Você quer o quê? Você quer um carro, quer uma casa, quer uma blusa, quer um perfume importado, quer um marido, seja lá o que for, quer engravidar, seja o que for. Trace um plano, seja estratégico. Ele separou o presente, ele organizou, ele chamou uma pessoa,
para cada grupo, ele foi fazendo divisão, separação, ele se organizou, ele parou e foi escrever, foi resolver ali o planejamento dele. Claro que não foi escrever, né? Mas nos dias de hoje, por exemplo, nós temos que parar e escrever. Aí tá, né? Ele separou os grupos e vai deixando o grupo na frente. Jacó disse para o primeiro empregado: quando o meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: quem é o seu patrão? Aonde você vai? De quem são esses animais que você vai levando? Então responda assim: estes animais são do seu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú. E ele também vem vindo ali atrás. Também é o segundo, é o terceiro e todos os outros que tomavam conta dos grupos. Jacó disse a mesma coisa. Quando vocês encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa. O seu criado está te mandando presente para o seu patrão, no caso. Está honrando o irmão, está mostrando humildade, está mostrando... você está brigado com seu irmão, com a sua família, com sua mãe, com seu pai, seja com quem for. Jacó está nos ensinando aqui a gente ser humilde. Se a gente quer alcançar o nosso objetivo, que no caso dele era restaurar a família dele, o amor do irmão, a gente tem que pedir perdão, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu sei que é difícil, é complicado. Você imagina para Esaú que não precisava de nada. A gente precisa de tudo, mas ele não precisava de nada. De nada, literalmente. Ele tinha fama, dinheiro, mulheres, tudo que ele quisesse. Mas o coração dele pulsava pelo perdão do irmão. E ele foi humilde. O seu escravo, tu és o meu patrão. Então, não que você tem que chegar assim pro seu irmão e falar isso, não é isso. Mas demonstrar, tomar um primeiro passo, tomar a primeira atitude, sabe? O Esaú não foi atrás dele lá, mas ele veio atrás para resolver, né? E ele falou, quando eles vierem, vocês falam a mesma coisa. Vamos ver. O seu criado vem atrás, aí quando o encontrarem... E Jacó estava pensando assim: eu vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente. E quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Então ele mandou os presentes bons, até porque Esaú também era uma pessoa rica, não ia poder dar um gato para ele, né? Ele fez um presente à altura do irmão, né? E aí, quando ele vê, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Mas ele ficou atrás, sozinho. Mais uma chave pra gente aqui. Ele mandou as esposas, os bens, tudo que era dele, ele mandou. Mas ele ficou para trás, ele ficou por último, sozinho. Quando a gente lê isso aqui, parece que ele estava com medo. Ele ficou com medo e ficou lá atrás, né? Tá com medo, deixa os outros ir. Mas não era isso. Ele está ensinando outra coisa pra gente. Quando a gente está numa situação muito difícil, quando a gente está com 400 homens atrás da gente, quando a gente tem um sonho muito grande de restaurar a amizade com o irmão, a família dele, a gente tem que ficar sozinho. A gente tem que se recolher dentro de nós. A gente tem que reconhecer que a gente precisa de um pouco de solitude, de um pouco de silêncio na mente, no coração, na vida. A gente precisa de um pouco de silêncio. O Jacó está ensinando isso aqui pra gente. Ele mandou todo o barulho, todas as pessoas irem na frente e ele ficou sozinho. Ele ficou sozinho. Fique também um pouco sozinha. Se você não consegue ficar dentro da sua casa, vai para um lugar, ou então se tranca dentro do banheiro, vai para um lugar. Você precisa ficar um pouquinho sozinho. Um pouquinho que seja, para você poder ouvir a voz de Deus. Às vezes você não ouve porque você vive numa agitação, numa barulheira, numa confusão, num tututu. Que é difícil, a voz do Senhor é suave, é serena. Jacó está ensinando a gente a ficar um pouco sozinho. Não é solitário, é uma solitude. É um momento seu com você mesmo, sabe? Claro que o Senhor, né, vai estar com você também. Ó, aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Em algumas traduções, acho que na grande maioria das traduções de Bíblia antiga, ele escreve anjo, e Jacó lutou com anjo.
Por isso que na capa do vídeo aí aqui no YouTube eu coloquei a capa lá, um anjo lutando com Jacó, né? Porque na Bíblia que eu aprendi quando era pequena, era um anjo. Aqui nessa tradução mais moderna e mais coloquial, veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Olha só, esse homem estava lutando com ele, esse anjo. Uns dizem anjo, outros dizem que era um enviado de Deus. Era uma luta, era um problema, era uma dificuldade planejada por Deus. Era uma coisa que ele precisava passar, sabe? Ele precisava passar por essa dificuldade, dessa luta. Ele lutou a noite inteira com isso. Às vezes você está lutando a noite inteira com o seu problema também. Você está aí chorando, gritando, berrando. E ele era persistente também. Ele não desistia. Jacó não desistiu. Ele ficou ali, ele estava na solitude dele ali, de repente vem esse homem, começa a lutar, brigar, bater, né? Quantas vezes a gente está sozinho, começa os pensamentos horríveis, você é feio, você é ruim, você não sabe nada, você é péssima, começa aquele monte de vozes horríveis na sua cabeça. E Jacó não desistiu, Jacó lutou até o fim, ele ficou ali, e o homem, ou o anjo, percebeu que não ia parar, ele não ia parar, ele ia continuar. Então pegou e fincou na coxa dele ali, na junta do quadril, assim, né? Para machucar ele, para ele poder parar, né? Então o homem diz: solte-me, pois já está amanhecendo o dia. Não solto, enquanto o Senhor não me abençoar. Não pare de orar, não pare de ser humilde, de ficar sozinho, de buscar a presença de Deus. Não para, você desiste muito rápido. Eu não vou parar, Jacó falou. Eu não solto você enquanto você não me abençoar. Não vou soltar. Não solta, amor de Deus, gente. Não solta. Não solta agora. Tá bem pertinho, tá quase na hora de você receber sua bênção. E você desiste. Toda vez você desiste. Você tem que ser mais constante, você tem que ter mais perseverança. Você tem que ser igual a Jacó, não solto, enquanto o Senhor não me abençoar. Não solto, não paro. Mancando, sangrando, sentindo dor. Não solto, não solto. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Olha que palavra linda. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Deus do seu lado te fortalecendo, os homens te atacando, querendo te destruir. Deus do seu lado e você venceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Você venceu. Venceu. Ele está dando passo a passo como você fazer para vencer também. Glória a Deus. E por isso o seu nome será Israel. Aquele que não desiste, aquele que persevera. Jacó era traidor, suplantador, gente ruim. Israel é aquele que não desiste. Seja um Israel na sua vida, na sua família, na sua história. Não desista. Não desista. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. E o homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso, ele pôs o nome naquele lugar de Peniel. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel. E ele ia mancando, puxando uma perna, todo aleijado, todo estrubuchado, provavelmente sujo por ter lutado a noite inteira, cansado, exaurido. Só a capa da gaita, como dizem os gaúchos aqui. Tem outros que falam só a capa do Batman. Não importa o ditado, o que importa é você entender que ele estava detonado. Detonado. E lá ia Jacó mancando por causa do golpe que ele havia levado na coxa. Até hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. As pessoas daquela época lá não comiam nessa junta aqui por causa desse golpe. Agora vamos pensar aqui, o que aconteceu nessa história aqui. Jacó lutou a noite toda. Ele ficou sozinho, ele foi humilde, ele mandou presentes, ele
ele fez tudo que ele pôde. A primeira coisa que ele fez foi orar. Orar, buscar a presença de Deus, se organizar, se planejar, ficar sozinho, né? Deixar tudo em pratos limpos dentro do coração dele. E agora ele venceu, ele mudou o nome, que significa mudar a personalidade, mudar o jeito de pensar. Ele mudou o caráter dele, de suplantador, de gente ruim, Jacó, para Israel, aquele que persevera e vence, aquele campeão, vencedor. E agora ele atravessa o rio para encontrar o irmão dele bancando, todo estragado. Às vezes a gente vai chegar assim também no final da nossa história. Às vezes a gente sofre tanto, passa tanto aperto, que no final de tudo você sai mancando. Sai todo estragado, é igual aqueles campeões de guerra. Volta sem perna, sem braço, né? Mas volta, mas vive. Muitos morrem pelo caminho, muitos se perdem, muitos desistem, igual você estava desistindo. Você desiste toda hora. Você desiste de ficar magro, você desiste de treinar, você desiste de economizar dinheiro, você desiste de ser uma pessoa simpática, você desiste de procurar um emprego, você desiste de fazer o que precisa para engravidar, você desiste de abrir seu coração para amar alguém, você desiste de tudo. Jacó chegou estrupicado depois do rio, mas foi. Então que você seja assim, você está toda destruída, toda detonada, toda cansada, toda estragada. Não desista. Vá a si mesmo. Vá a si mesmo. Amanhã nós vamos ler o 33. Será que depois de toda essa luta que Jacó teve aqui, no capítulo 33, Esaú vai aceitar o pedido de perdão? Vai aceitar tudo isso aqui? Será que Deus já está trabalhando no coração de Esaú? A gente vai saber amanhã. Espero que o Senhor fale no seu coração. Fale muito, fale, transforme a sua vida. Eu vou pedir que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, distribua isso para todo mundo. Muita gente precisa ouvir isso. Eu gostaria de ter ouvido quando eu estava sendo moída. Eu gostaria de ter ouvido isso aqui. Isso aqui enche meu coração de certeza, porque eu sei. Eu venci. E eu tenho uma história muito legal para contar. Eu venci. Você também pode vencer. Não desista. Beijão para você e até amanhã.